Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. E hoje vamos tocar num assunto que está aí pendente, que é bastante importante, que é sobre o escalonamento de processos, né? Então, nas últimas aulas, o que nós vimos é como que a gente cria um processo, como é que a gente executa, como é que a gente mantém vários processos em execução e também como é que a gente percebe que quando a gente executa eles, de vez em quando, um vai primeiro, depois é o outro que vai primeiro, às vezes é o pai que executa primeiro, às vezes é o filho, às vezes é o filho, às vezes é o pai, às vezes é o neto, às vezes é o pai. Então, é uma coisa mesclada de maneira bem esquisita. Parte desse funcionamento caótico que acontece é característico também por causa dos nossos sistemas hoje multi-cores, então nós temos vários cores, vários núcleos de processamento nas máquinas. Mas antes de a gente entender como é que funciona com vários núcleos de processamento, que é funcionar com vários núcleos de processamento é apenas é, é, é um caso específico dos algoritmos de escalonamento básicos que nós temos, e a gente vai fazer aqui um apanhado geral de algumas estratégias. Depois a gente pode até ver como é que a gente trabalha com sistemas paralelos. Bem, antes da gente começar, né, a falar de escalonamento, eu falo assim, mas professor, qual que é a real função do escalonamento? Por que ele escolhe um processo? Como é que ele faz isso? O que ele tem que garantir? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o sistema operacional ele tem que ser justo, né? O escalonador tem que ser justo, tem que garantir com que todos os processos que estão na fila de serem executados consigam ser executados. E se o processo não consegue ser executado, ou seja, se ele fica sempre lá na fila para ser executado e nunca ganha tempo de processador, nunca ganha tempo de CPU, a gente diz que esse processo está sofrendo de fome lá, de starvation. Então quer dizer que ele está sempre pronto, está esperando para entrar no processador, mas ele nunca entra no processador e fica naquela enrolação. Então ele não, acaba nunca executando. Tem um caso célebre e conhecido numa universidade americana há muito tempo atrás, que um aluno pegou um processo, compilou um programa, mandou executar lá no cluster, no data center da universidade. Isso é bem antigo, né? Talvez na década de 60. Então ele colocou para executar e o processo dele nunca foi executado, nunca entrou na fila. E até depois de anos mais tarde, quando o pessoal foi desativar aquele cluster, aquele data center, eles olharam assim, olha só, tem um processo aqui que sofreu de starvation e nunca foi executado, que era de um calouro, ele tinha menos prioridade que qualquer outro processo da vida. Então eles foram olhar lá assim, vamos colocar para executar. Colocaram para executar e levou um citation fault, né? E daí falaram, tá aqui a execução, fizeram uma cerimônia bonitinha lá e mandaram pro ex-aluno a execução do seu processo, né? Então essa que é a coisa interessante. E isso é uma coisa que não pode acontecer quando a gente vai quando a gente tem um conjunto de processos na nossa máquina, né? Então a gente quer que todos os processos eventualmente sejam executados e que a gente não perceba. Quando a gente está brincando ainda num ambiente de desktop, isso tem que ser muito mais evidente, né? Porque nós temos lá o gerenciador de janelas, que desenha nossas janelinhas, depois nós temos o cara que desenha o mouse, a gente fica arrastando o mouse para lá e para cá, e a gente quer que sempre essas coisas funcionem e nunca parem de funcionar, né? Ou que nos dê a sensação de que estão sempre executando, né? Então, enquanto você está lá rodando o seu código em background, que está ordenando um vetor gigantesco, eu quero navegar na internet, rodar o browser e sair rodando as páginas sem que ele seja interrompido. Ou então, para quem gosta mais de compilar código, eu quero deixar compilando o meu kernel Linux lá com trocentas threads, mas eu quero continuar navegando na internet enquanto essa atividade está sendo feita, né? Então tem esse conjunto de coisas que tem que acontecer e que a gente espera que elas não atrapalhem umas às outras. O spoiler alert é que elas atrapalham, não tem jeito, quando você enche a máquina de jobs e todos eles são CPU bound, vão gastar muito tempo de CPU e você tem muita coisa, muito mais jobs precisando de processador do que a quantidade de processadores que eu tenho, não tem jeito, você vai ter uma degradação no desempenho de tudo, né? Mas antes vamos pensar em alguns escalonadores que são bem simples, né? Bem, o primeiro escalonador que é simples é o que a gente chama aqui de primeiro a chegar, é o primeiro
a ser servido. Então, o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Então, quer dizer que a ideia aqui é que a gente mantenha uma lista de processos e toda vez que um processo é enviado para ser executado, ele entra no fim dessa fila e a gente vai executando esses processos conforme a gente vai processando essa fila. Só que a ideia desse carinha aqui ainda é para sistemas batch, ou seja, você não tem multiprocessos de execução na máquina, então você só tem um processo em execução na máquina. Então vamos imaginar que a gente recebe lá 3 processos ao mesmo tempo, ou melhor dizendo, muito próximos, né? Então vamos dizer que a gente tem ali a nossa fila, a gente tem ali a cabeça da nossa fila de processos, e a gente recebeu lá o processo A, então, recebi o processo A, depois eu recebi o processo B, por fim eu recebi aqui o processo C e não tem mais nenhum elemento na minha fila. Olha só que interessante, se o meu processo A demora 20 segundos, o meu B demora 50 segundos e o meu C demora 10 segundos, o que vai acontecer? O meu processo A é o que vai ser executado primeiro. Veja, aqui não tem quanto, não tem nada. Executa até o processo acabar. Então, vai lá, o primeiro processo A vai demorar 20 segundos, então ele vai executar por 20 segundos. Depois o processo B vai executar por mais 50 segundos. E, por fim, o processo C vai executar por 10 segundos, né? Então, a gente pode dizer aqui que o tempo de execução do processo A é de 20 segundos. O tempo de execução do processo B é o tempo do A mais o tempo do B, né? Esse é o tempo que eu fiquei esperando ele para executar, então o processo B demora 70 segundos. E o tempo de execução do processo C é a soma de todos os tempos, que é o tempo do A mais o tempo do B puro mais o tempo dele do C. Então, ou seja, então quer dizer que o processo C demora aqui 80 segundos, né? E a gente pode extrair disso aqui uma informação bem interessante, que é o tempo de vida desses nossos jobs, né, de execução. A gente pode falar que o tempo de vida deles é 20 mais 70 mais 80, divide por quanto? Por 3. E a gente tem aqui o tempo médio de 56,67 segundos. Isso aqui é o tempo médio de execução. Pois é, será que a ideia de executar primeiro o processo que chegou e depois os próximos, será que vale a pena? Será que não vale a pena a gente receber um conjunto, um lote de trabalhos e tentar resolver eles, né? Então aí sim surgiu a ideia de um outro algoritmo, que é o job mais curto primeiro. Então, a ideia, veja só, para a gente ter essa ideia do job mais curto primeiro, tem duas premissas básicas aí, e a primeira que eu vou comentar é que esses sistemas batches, que só rodam um processo por vez, eles não ficam recebendo o tempo todo o processo. Então, às vezes, eles recebem um lote de processos, de jobs, né, para serem executados, e eles executam todo mundo, depois você vai lá e pega a resposta. Então, pode ser que você pegue por um intervalo de tempo, ó, está aberta a janela de submissão de trabalhos, aí o pessoal envia os trabalhos, e depois eles são executados e você pega o resultado. Então a ideia do job mais curto primeiro, como o nome diz, você recebe esse conjunto de jobs e a estimativa de tempo que esse job vai demorar. E com a estimativa de tempo que esse job vai demorar, você vai lá e executa os jobs mais curtos primeiro, os que demoram menos, né? Então, se a gente receber aquele mesmo conjunto de jobs que a gente tinha no exemplo anterior, então quer dizer que a gente vai colocar a nossa fila de execução, ela vai ficar dessa forma aqui. Então, a gente vai ter lá o C com 10 segundos, depois a gente vai executar o A com 20 segundos e, por fim, o B com 50 segundos, certo? Então, agora aqui acaba o nosso job. E aí, o que acontece? A gente vai ter lá o nosso tempo de execução lá do C é de 10 segundos, o tempo do A é 20 mais 10, que então o tempo do A é 30, e o tempo do B, aí não tem muito jeito, é 10 mais 20 mais 50, que vai dar aí 80. Mas olha só que interessante, agora o nosso tempo médio de execução agora passa a ser 10 mais 30 mais 80 por 3, que vai dar aí, usando minha colinha aqui, 40
segundos, o nosso tempo médio de vida dos processos. Então agora o nosso tempo de vida de 56,67 caiu para 40 segundos, o que é uma coisa interessante. Então, sempre que eu for executar sempre o job mais curto primeiro, a gente vai ter lá um tempo de vida mais curto geral dos nossos processos. Então vale a pena a gente executar. Mas professor, você deve estar pensando, mas como que acontece isso? Como é que eu posso saber que um job tem tempo de vida mais curto? Como é que eu estimo esse tempo? Como é que eu faço? Então, veja só, antes de eu executar, antes do sistema operacional, do sistema executar esse job, ele não sabe quanto tempo vai demorar. Né? Você não consegue olhar um código e estimar ele automaticamente quanto tempo ele vai demorar. Você não sabe, depende do tamanho da entrada, depende de vários fatores. Então, o que você faz? Você solicita para o dono do job qual que é o tempo que aquele job vai demorar. Mas se eu vou pedir para aquele cara, se eu for pedir para o cara que criou o job quanto ele vai demorar, ele não vai tentar dar um golpe, ele vai chegar assim, vai sempre estimar, vai falar assim, sempre demora 1 segundo, sempre demora 0,1 segundos e põe para executar aquele job. Seria o golpezinho que o cara ia fazer, né, para garantir que o processo dele ia sempre ser o primeiro a ser executado. Só que aí você começa a criar algumas estratégias para evitar que as pessoas façam isso. Então, se ele fala assim, olha, se você fala que o seu limite é de 1 segundo, então depois de 1 segundo, o seu processo morre, ele tira do processador. Então, se não terminou, azar o seu, você que não terminou. Então, o pessoal vai ter que dar uma estimada mais próximo do tempo de execução do processo dela. E depois que ela estima esse tempo, você consegue reorganizar. E se o processo demorar menos tempo do que o estimado, bem, tudo bem, ele vai demorar menos tempo, acabou, e segue para o próximo da fila, né? Assim que vai sendo trabalhado. Agora, se o meu processo vai gastar muito tempo com I/O, lendo dados do disco, lendo dados de algum lugar específico, aí azar deles, aí você tem que contabilizar o tempo total de execução do seu processo. Bem, então essa é uma maneira bem simples de executar um sistema batch, mas não resolve muito bem no nosso ambiente hoje de computação, que tem vários processos em execução, sem muito controle, aquela coisa caótica, com centenas, milhares de processos executando, alguns parados, outros precisando de CPU, e um conjunto bem limitado de CPU. Então, o que tem de estratégia aí para a gente poder trabalhar? A primeira estratégia que a gente pode pensar é o circular, um algoritmo circular. Bem simples, bem tranquilo, que a ideia é o seguinte, esse algoritmo ele cria um carinha chamado quantum. E agora, veja só, nós temos preempção nesses processos, ou seja, depois que ele executa esse tempo, esse quantum, que vamos chamar aqui que é um time slice, uma fatia de tempo que o processo pode ficar em CPU. Então ele fica aquele tempo em CPU, depois que ele gastou aquele tempo, a gente tira ele da CPU, deixa ele guardadinho lá na fila de processo e põe um outro processo para executar. Então agora a gente vai começar a ciclar entre os processos e vai dar aquela sensação de que vários processos estão em execução ao mesmo tempo. Agora cada um vai executar sempre uma fatia pequenininha de tempo, né? Então, por exemplo, quanto que vale esse quantum? Bem, esse quantum tem que ser um tempo pequeno, então vai ser algo entre, você pode pensar em 0,1 segundo ou 0,01 segundos. Então você vai ter que estipular, cada sistema operacional vai estipular de acordo com a arquitetura, de acordo com uma série de fatores. Né? Por exemplo, quanto custa fazer uma troca de contexto, que é tirar um processo que está no processador, gravar as informações dele, o estado que ele estava, e colocar um novo processo. Quanto tempo demora? Se demora 1 segundo para fazer isso, você não pode falar que o quantum tem que ser 0,1 segundos. Porque senão você vai gastar mais tempo fazendo só essa troca de contexto, essa troca entre os processos, e você não vai realmente aproveitar o seu processador para processar os jobs ali. Você vai gastar mais tempo só fazendo tarefas administrativas de kernel, que é chaveando esse processo. Então não vale a pena. Né? Então a gente tem que pensar nessa maneira. Então o que acontece? A nossa fila ela é circular, então nós vamos ter lá a nossa cabeça da fila. Então eu tenho lá o conjunto de processos que estão na fila. E quando esse cara, então a gente pega o cara que está na cabeça, ele gastou o time slice dele, a gente agora recoloca ele
no final da nossa fila e a gente reaponta a cabeça para o próximo elemento. Então a gente vai ficar agora ciclando entre todos esses processos. Então a gente garante o quê? Que cada processo vai ter o seu tempo lá, o seu quantum específico para rodar, e se ele só precisa daquele tempo desse quantum para iniciar e terminar essa execução, ótimo, a ciência é ótimo, né? É o caso dele, então ele sai da fila e morre, então o processo morre e não faz mais nada. Mas se ele precisa de mais tempo de processador, então ele vai entrar no fim dessa minha fila circular e depois, eventualmente, ele vai ganhar execução. Agora, o problema é, quanto maior a quantidade de processos que eu tenho aqui em execução, mais tempo vai demorar para ele voltar a ser executado, né? Não tem muito segredo nisso. Então, esse cara é um problema. Então, quer dizer, quanto mais processos a gente tem, mais tempo cada processo vai demorar para ganhar de novo sua fatia de tempo. E será que sempre essa é a nossa expectativa? Será que eu sempre quero que os processos tenham esse tempo igual para executar? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Né? E uma coisa que é importante também, se o processo está lá executando e o quantum dele não acabou, mas ele precisou fazer uma chamada de sistema para conversar com o sistema operacional, para pedir memória, por exemplo, para pedir para ler um bloco do disco, o processo ele sai, né, dessa fila de execução, ele sai da fila, ele nem entra no fim da fila e entra naquele estado. Lembra que eu já comentei em aulas anteriores que é o estado de bloqueado, né? Então, ou seja, o processo ele tem lá 3 estados básicos, que é em execução, que é o bloqueado, e nós temos o pronto. Então, pronto ele pode ir para execução ele pode ir para pronto, e de bloqueado pode ir para pronto, e de execução ele pode ir para bloqueado. Então, se o meu processo acaba o quantum, se ele está lá em execução, acaba o quantum, ele sai de execução do processador, vai para a fila de prontos, ele vai para o fim dessa fila circular aqui de prontos, e depois, eventualmente, quando chegar a vez dele, ele volta para a execução. Mas se eu estou em execução e faço uma chamada de sistema, que precisa esperar alguma coisa, ou para chamar de sistema, eu entro na fila de bloqueados e fico lá. Quando aquele recurso que eu estou esperando é disponibilizado no meu processo, ao invés de eu voltar para a execução, não, eu vou aqui para a fila de prontos novamente, e eu vou entrar o quê? No fim dessa fila circular. E quando entrar no fim da fila circular, tem que esperar a minha vez para executar. Interessante, professor. Então, agora aqui a gente começa a ter uma noção de por que quando a gente chama aquela função sleep, que é fazer nosso processo dormir lá por X segundos, não necessariamente a gente vai dormir somente aquele tempo que a gente ficou esperando. Se a minha fila lá de processos prontos ela é bem grande, quer dizer que assim que acaba o meu tempo de sleep, o meu processo ele vai para essa fila de pronto e ele tem que esperar a vez dele. Ele entra no fim da fila, né? Se tem 1000 processos de 0,1 segundo, poxa, quanto tempo vai demorar até ele voltar a executar, né? Então aí vale a reflexão nesse sentido. Então, esse é até uma coisa que você pode brincar, por mais que não seja assim que o Linux trabalha, não é só uma fila circular, você pode até fazer essa brincadeira. Faz um programinha que dorme por 1 segundo e chama ele com time. Então, faz lá um time sleep 1 segundo. Nós temos um comando chamado sleep e vê quanto tempo o time vai falar que aquele comando demorou. Na sua máquina vazia. Agora vai lá, agora que vocês sabem criar vários processos, cria um processo que faz lá 40 forks e cada um desses processos filhos fica no while 1 infinito. Então fica no while infinito. Agora roda um time sleep. Vê quanto tempo demorou aquele sleep, esse sleep 1. Talvez tenha sido um pouco mais do que 1 segundo, certo? Depois a gente pode mexer com prioridades, que a gente vai ver mais para frente. Então, essa é a ideia básica de uma fila circular. Né? E agora nós temos uma outra ideia. Então, veja só, então quer dizer que se eu quero, às vezes, ter um processo que tenha mais prioridade, para que processo que eu quero ter mais prioridade? Eu quero lá que o processo que cuida do mouse, que desenha o ponteirinho do mouse, tenha mais prioridade do que um processo que esteja em background lá esperando uma impressora ficar pronta, por exemplo, uma impressora ser conectada no meu computador via USB. Então eu quero que o meu mouse sempre seja super responsivo. E por acaso, se você usa o X, eu sei como é o X, a implementação do GNOME no Wayland eu não sei, porque no Wayland é sempre o Wayland é uma API, então cada gerenciador de janelas, cada DE, teve que implementar a sua própria maneira de gerenciar esses recursos.
Mas quando a gente está falando em X, que daí o GNOME roda em cima de X também, ou qualquer outro gerenciador de janela roda em cima de X, o X, ele garante para a gente que o teclado e o mouse têm mais prioridade do que todo o resto. Eles rodam até em processos separados e a gente vai ter sempre o mouse se mexendo. Por mais que às vezes a máquina pode estar até travada, não está respondendo nada, mas a gente vai ver que o nosso mouse vai ficar se mexendo lá sem parar, né? Então, essa é uma característica do sistema. Mas aí, quando a gente quiser ter essa prioridade, a gente pode começar a estender a nossa fila circular. E a gente cria aqui um negócio chamado escalonamento. Escalonamento por prioridades. Então, no escalonamento por prioridades, a gente começa a pensar o seguinte: a gente tem que falar para cada processo que a gente tem, olha, esse processo aqui, ele tem mais chance de ganhar uma CPU, de ganhar tempo de CPU, depois que ele executa, em algum momento, quando a gente vai escolher o próximo processo a ser executado. Ele não vai. Imagina que eu tenho lá 1000 processos de execução e desses 1000, um deles eu quero que tenha mais prioridade. Então, pode dizer que toda vez que eu execute ele, aí eu executo um naquela fila, depois que aquele um da fila dos 999 que não tem prioridade executou, a gente volta para esse cara que tem mais prioridade, esse cara de prioridade gastou quanto, volta, e a gente pode ficar intercalando dessa maneira, né? Então, agora, né, uma coisa que a gente pode pensar como que eu defino que um processo tem mais prioridade? Então, como que a gente fala? Como é essa prioridade? Por cor, a gente cria corzinha para cada processo, e cada processo com uma cor específica tem uma prioridade específica. É uma maneira, né? Mas, em geral, a gente usa um número inteiro, que vai lá de -20 até +20, por exemplo, e quanto menor esse número inteiro, pelo menos quanto menor o número inteiro, mais prioridade ele tem, e quanto menor é mais prioridade, quanto maior é esse número, menos prioridade ele vai ter na execução, né? Então, você consegue ver até qual que é a prioridade base do seu processo, rodando ali o comando nice, né? Então você pode digitar lá nice e você vai ganhar lá a sua prioridade. Em geral, nos sistemas Linux, a prioridade padrão do seu processo é sempre 0. Então o seu nice vai ser 0. Inclusive no Chocotino, se você abrir lá, o seu nice vai ser 0 também. Em breve deve mudar para 10. Tá? E daí o professor fica com 5 e assim por diante. Mas se você for olhar em termos de prioridade, hoje em dia, se você abrir lá e der um top ou dar um PSX, ou PSLX e procurar por prioridades, você vai ver que, por exemplo, o Pulse Áudio é um cara que tem mais prioridade. A prioridade do Pulse Áudio, em geral, é -5 até -10, dependendo de como está a sua máquina. Isso aí, né? Porque o que acontece quando você está gerando fluxo de áudio, você está recebendo um monte de dados para gerar áudio, o Pulse Áudio ele faz o mix desses áudios que você recebe e joga na sua placa de vídeo, na sua placa de som. Que é placa de som, que por acaso pode ser placa de vídeo, porque algumas placas de vídeo são via HDMI e você quer que o som saia via HDMI, né? Então ele joga para a placa de vídeo, que também tem uma placa de som embutida, se for assim dizer. Daí o que acontece? Você não quer que esse áudio atrase. Veja só, se esse áudio atrasar e você está assistindo um vídeo e está rodando algum job pesado por trás, se minha prioridade de lançar o áudio é menor do que desse meu processo que consome CPU, eventualmente o meu som vai ficar desincronizado em relação ao som, a imagem que está no meu vídeo. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que isso fique exatamente do jeito que precisa. Então, você coloca uma prioridade bem alta para o seu processo que faz o mix de som e que joga esse som que recebe na placa de vídeo. Então, na hora que o som recebe, imagine, na hora que o seu player decodifica a imagem e fala assim, olha, você tem que tocar esse áudio aqui para ficar sincronizado. Então, na hora que ele manda essa informação para o Pulse Áudio, ele já processa e já manda para a placa de som e você começa a perceber que não há nenhum delay, né? Antigamente, no Linux, quando a gente usava ainda o SS, que é antes do ALSA, e o Pulse Áudio ele é uma interface para o ALSA, então o SS era uma interface para o kernel que conversava direto com a placa de som para poder fazer mix. Nossa, era um pesadelo, porque o processo lá não tinha muita prioridade, então você tinha bastante desincronia de áudio, que era bem chato quando você precisava assistir um conjunto de vídeos, estava assistindo vídeo, estava se divertindo, né, na máquina lá. Então, imagine você assistir essa aula aqui, está tudo desincronizado, as coisas não acontecerem direito, você vai ficar um pouco chateado, né, imagino eu. Mas aí vamos pensar o seguinte, vamos imaginar
que para fila de prioridades, vamos tratar aqui com um exemplo, né? Então, vamos imaginar que a gente recebe 5 processos, processo A, B, C, D e E. E a gente fala que a prioridade de um processo é P de processo. Então, a gente pode falar que a prioridade do A é 10, a prioridade do B é igual à prioridade do C, que é igual à prioridade do D, que é igual a 5, e a prioridade do E é igual a 1. Então, o que acontece? Quer dizer que o processo E é o que tem mais prioridade, o processo A é o que vai ter menos prioridade, e o processo B, C e D vão ser equivalentes nas suas prioridades, né? Então, os três têm a mesma prioridade. Então, aí o que a gente faz? Você pode pensar o seguinte, como é que eu crio, então, a prioridade? Toda vez que um processo for bloqueado, né, a gente pode pegar assim, a gente começa a executar primeiro os processos que têm mais prioridade. Então, vamos lá, o processo E é o que tem mais prioridade. Então, na hora que esse processo for bloqueado, seja via quanto ou quando faz uma chamada de sistema, ele está bloqueado, a gente, pimba, começa a executar os processos que têm uma prioridade mais baixa. Então, na hora que eu paro de executar o E, eu vou lá e executo o B, o C e o D. Nessa sequência, via quanto com uma fila circular, sem nenhum problema. Beleza, a fila circular exauriu, está todo mundo parado, sem poder gastar CPU, porque eles estão bloqueados, esperando algum recurso, aí sim eu chaveio lá para o recurso A. Né? Então, talvez você pode pensar em migrar para uma outra fila de prioridade somente quando não tem nenhum processo na fila atual, na fila de mais prioridade, que esteja pronto para execução. Né? Ou seja, só quando ele faz uma chamada de sistema, por exemplo, só quando ele fica bloqueado esperando algum recurso acabar, ou ele está em sleep, qualquer coisa que seja. Então, essa é uma maneira de você implementar fila de prioridade. Será que essa maneira ela é boa? Será que ela resolve? Será que ela ajuda? Né? E agora, mas professor, e como é que eu faço para implementar um conjunto de fila de prioridade de processos? Imagina que eu tenho lá uma fila, a gente tem lá os nossos 3 níveis aqui, execução, bloqueado e pronto. Como é que eu sei se o processo tem mais prioridade que o outro, ou ele não tem, ou tem menos prioridade que o outro processo? Né? Então você pode pensar o seguinte, então dentro da estrutura sua que armazena os processos, você pode simplesmente pegar e armazenar essa informação do seu processo. Você pode falar assim, olha, esse processo aqui está na fila de... a prioridade dele é 1, a prioridade dele é 5, a prioridade dele é 10. E assim sucessivamente. Parece interessante essa ideia de fazer essa execução dessa maneira. Só que daí, se eu tenho lá milhares de processos, eu quero saber, tem algum processo da fila de prioridade mais alta pronto para executar? Aí você tem que percorrer toda essa fila de processos. Será que essa estrutura é boa? A gente já viu que lá em EDA, né, em EDA1 e até EDA2, que fazer sempre buscas lineares que custam O de N, talvez não seja a minha melhor opção quando eu preciso fazer isso várias vezes, né? Então, talvez eu possa reordenar meus processos para saber, eu pego a minha lista de prontos e reordeno eles para saber. Dependendo do que você tem, talvez resolva. Mas e se eu manter várias filas? Então, eu tenho lá uma fila da prioridade 1, uma fila da prioridade 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7, da 8, da 9, da 10. Tenho várias filas implementadas e cada fila tem a sua própria fila circular de processo para ser executado. Esse aí já parece mais interessante, né? Então agora eu só preciso iterar entre os elementos da mesma prioridade, o que vai otimizar bastante a nossa implementação aí. Até fica brincadeira para você fazer de pegar e implementar aí no seu computador um programinha que gerencia os processos dessa maneira aí, o que seria bem legal. Mas beleza, professor, eu entendi, a nossa fila de prioridades funciona, só que tem um problema, né? Imagine que o meu processo E, que é o que tem mais prioridade aqui, ele nunca vai fazer uma operação que dependa do disco ou de coisa, só vai ficar fazendo um monte de cálculo. Se ele só vai ficar fazendo um monte de cálculo, por mais que eu dê um quantum de 0,1 segundos, deu 0,1 segundos para ele, aí ele sai, só que ele já está pronto, porque ele não parou porque ele quis. Houve uma preempção não voluntária dele, porque ele não queria parar, ele queria só processar, mas tem um personagem que interrompeu ele. Daí na hora que eu olho, se eu olho sempre assim, eu primeiro tenho que exaurir a lista, os processos dessa fila de prioridades, até que eles não estejam mais
prontos para execução. Então, se esse cara aqui só vai gastar a CPU, ele vai gastar, né, um cara que está em loop infinito, opa, quer dizer que enquanto ele não largar a CPU, que não vai ser nunca, a gente nunca mais vai executar nenhum processo que tenha uma fila de menor prioridade, né? Ou seja, o B, C e D nunca vão ser executados. Agora, se ele é um processo que tem muita prioridade, mas eu só estou esperando um recurso específico, quer dizer que ele não vai executar, daí sim a gente passa a executar os da fila 5. Daí só quando aquele recurso voltar, que a gente garante que no próximo quantum ele vai executar o cara que está lá na fila de prioridade 1. Mas isso não é bom, né? Se a gente for olhar no caso geral que acontece, a gente sabe que não é assim que os processos são divididos. A maioria vai ficar gastando bastante tempo no CPU, fazem até poucas chamadas de sistema, eles alocam a memória só no início, quando precisa, e depois só fica usando a memória, fazem um pool de memória para não ter que ficar fazendo uma lock o tempo todo. Pois é, mas tem como a gente melhorar isso? Bem, tem uma maneira. Então, dentro do escalonamento por prioridades, a gente pode fazer uma extensão nela, que é criar as filas de retorno multinível. O que é uma fila de retorno multinível? A ideia desse algoritmo é que a gente começa a colocar prioridade dinâmica nos processos. Então, eles vão ter uma prioridade base. Então, por exemplo, a gente tem lá o processo que está com prioridade 1, os processos têm prioridade 5, o processo tem prioridade 10, mas conforme vai passando o tempo, que eles não estão ganhando CPU, a gente vai lá e começa a aumentar a prioridade deles para que eles não fiquem sem executar nunca, né? E como é que a gente faz isso? Bem, de vez em quando, a gente vai lá e aumenta. Mas como que eu aumento a prioridade do processo? Então, uma estratégia que a gente tem, ao invés de usar uma fila circular, a gente pode fazer uma FIFO. Né? Que é uma FIFO? Uma fila, né? E daí o que a gente faz? Quando esse processo termina, completa o quantum dele, ao invés de ele ir para o fim da fila, não, ele não vai para o fim da fila. Ele vai para uma outra fila que tem uma prioridade menor do que a dele. Então a gente vai baixando a prioridade desse processo. Claro, né? E daí dentro de cada fila, as prioridades mais baixas, elas são sempre lá. A prioridade mais baixa total, onde nenhum processo pode ficar menos prioridade que aquilo lá, aí sim é uma fila circular. Mas esse é só um efeito. Então, ou seja, tudo é uma fila, e ao invés depois que eu gastar o meu quantum, ao invés de eu entrar no fim da fila da mesma prioridade que eu vou para uma prioridade mais baixa. Então, dessa forma, eu consigo garantir que os processos serão escalonados. Então, por exemplo, a gente pode pegar lá o processo E, que tem prioridade 1, ele gastou o quantum dele. Opa, gastei o quantum. Ao invés de ele voltar para a prioridade 1, ele vai agora para a prioridade 2, né? Que é um pouco mais baixa em termos de prioridade. Então, o escalonador vai lá ver, opa, não tem mais ninguém na prioridade 1, vou executar a prioridade 2. Executei a prioridade 2, gastei o quantum. Gastou o quantum? Ao invés de ele entrar na prioridade 2, ele vai para 3. Depois ele vai para 4, e agora ele vai entrar no fim da prioridade 5. E daí, depois dessas 4 execuções, ele está no fim da prioridade 5, o escalonador vai exaurir a lista de execução dos processos que tem prioridade mais alta, viu que não vai ter ninguém, e nesse fim ele vai executar o 5. Quando executar o 5, o B gastou o quanto? Vai para a prioridade 6, o C vai para a prioridade 6, o D vai para a prioridade 6 e o E vai para a prioridade 6 também. E depois eles fazem mais esse ciclo até todo mundo estar na prioridade 10. Depois que está todo mundo na prioridade 10, eles acabam tendo a mesma prioridade. Poxa, mas se eles têm a mesma prioridade, o que acontece? Então, depois que eles baixaram do nível de prioridade que ele não tinha, eles voltam para a prioridade original deles, né? Para a gente garantir que eles tenham lá uma certa prioridade. Então, a gente pode usar aí algumas estratégias para garantir que os processos continuem sempre em execução, né? Então, esse é o primeiro contato que eu queria mostrar para vocês dos nossos escalonadores, de algumas estratégias que existem. Você pode até agora pegar e começar a implementar alguma dessas estratégias. Tem no material, no livro-texto nosso, da nossa disciplina, mais algumas explicações em relação a esses conjuntos de escalonadores. Então, quero que vocês deem uma olhada lá, implementem, façam um programinha bem simples, que começa a escalonar processos. Você recebe um conjunto de processos e você começa a responder lá qual que seria a prioridade, quem que vai ser o processo da vez para ser executado.
Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.